Boa noite a todos, obrigado pela companhia. Estamos aqui para mais uma exposição do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Gostaria de agradecer a direção dos Ceareiros pelo convite e é com satisfação e alegria que estamos aqui e muito obrigado pela oportunidade. Antes de iniciar o nosso tema, eu gostaria de convidar a todos para um momento de reflexão. Vamos mentalizar o nosso Pai Maior, ao nosso Deus de misericórdia, ao Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, que possa nos envolver nos seus fluidos de amor e que tenhamos uma exposição clara, objetiva, para o entendimento de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos falar hoje, dando sequência ao estudo dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, de 1 a 8. A qualidade da prece e a eficácia da prece. As qualidades da prece estão bem claras e definidas por Jesus, quando ele diz: quando orardes, para que não assemelheis aos hipócritas, que fingem orar, conservando-se em pé nas sinagogas e nos cantos da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. E diz mais: quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e fechando a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que sabe de tudo que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Vamos dar um tempinho para a gente avaliar nessa colocação de Jesus. Quando ele diz: em verdade vos digo. Em várias oportunidades durante o Evangelho, a gente vai perceber que Jesus fala bastante, várias vezes, nessa condição de verdade, ou às vezes repetindo por duas vezes, né? Em verdade vos digo. Isso para nós seria uma afirmação que Jesus está dizendo para nós, que o que Ele está colocando para nós é uma coisa verdadeira, que não há falha e que nós devemos seguir com muita certeza. O único Espírito, né, encarnado aqui na Terra, que pode estar aqui conosco sem risco de cometer nenhum erro, nenhuma falha, nem colocar uma inverdade para nós, são espíritos puros. E a gente sabe que o maior espírito que esteve aqui conosco foi Jesus. Então, nós temos a certeza de que as afirmações do Cristo, não temos dúvida nenhuma, são todas verdade. E Jesus ainda dá mais algumas informações para nós. Mas os Espíritos esclarecem aqui, ó. Então, quando Jesus pede para que procuremos nosso aposento íntimo, quando oramos, não é o nosso quarto de nossa casa, mas sim o nosso coração. Porque o nosso coração é a nossa intimidade. Então, quando Jesus nos orienta para recolhermos em nosso aposento, é para nos alertar da necessidade da nossa reforma íntima, para que nós tenhamos bons resultados nas nossas orações. Jesus ainda coloca algumas informações. Quando vos apresentares para orar e tiverdes alguma coisa contra algum irmão, perdoe primeiro antes de se posicionar, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe também os seus pecados. Nós vamos ver essa oportunidade aqui, lá no livro Céu e Inferno, são as penas futuras, né? Em que Kardec coloca para a gente de uma forma bem clara que nós devemos reconciliar com os nossos irmãos enquanto caminhamos junto. Isto quer dizer, enquanto estamos aqui encarnados.
porque depois tudo se torna difícil para recuperar e acertar com esses nossos irmãos. Lá no capítulo 6 de Lucas, Jesus diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. E que o mau tesouro, e que o mau homem, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. E que a abundância que está em nosso coração, daquilo que o nosso coração está cheio, a boca fala. Então, nós podemos observar muito por aí que para que conseguimos fazer uma prece com uma qualidade, depende muito de nós, né? Da nossa reforma, dos nossos atos, de como devemos e de como deve ser o nosso comportamento. A oração é o alimento da alma, assim como o pão é o alimento para o corpo físico. Orar é um verbo que vem do latim orare, que significa falar. Então, todas as vezes que falamos, por isso, e toda vez que falamos, oramos. Por isso que os pregadores e os conferencistas são chamados de oradores. Portanto, não estão fazendo prece obrigatoriamente quando eles estão trabalhando, fazendo as apresentações. Então, eles estão falando, não estão orando. E por que chamamos a oração de prece? Neste caso, porque estamos falando com Deus. E quando falamos com Deus, nós estamos orando uma prece, estamos fazendo uma prece a Deus. E quando falamos com Deus, estamos orando, afinal, Deus não está em todas as partes? Sim. Não está em nossa intimidade? Sim. Qual é a dificuldade que temos dessa aproximação com o Pai? Deus é onipresente, está em todos os lugares e é onisciente, sabe de todas as coisas, só depende da nossa mudança interior para sentir a presença do Pai. No livro Nos Domínios da Mediunidade, em uma palestra no Ministério das Comunicações, em nosso lar, o orientador Albério nos afirma que a mente é a base de todos os fenômenos, está na mente. E que o universo, a estender-se do infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. Então quer dizer, Deus está sempre próximo de nós. Deus está em nós, não temos dúvida disso. E cuja essência desse pensamento partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Mas com uma condição, todo esse partilhamento, toda essa condição de aproximação depende da nossa evolução espiritual. E ele ainda segue mais, afirmando essa presença do Pai, a presença de Deus em nossas vidas. E que da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. É como os peixes e as plantas estão contidos no oceano. Todos nós podemos sentir e saber como é tão valioso esse recurso que é a prece. O momento que podemos estar mais próximos e falar com Deus. Mas falar com Deus? Como é falar com Deus? Madre Teresa tem uma resposta clara e direta para nós. Perguntaram para ela, Madre, sabemos que tem um livro escrito por um jornalista que fala sobre as suas preces, né, suas orações, e que fala sobre a conversa que o senhor tem com Deus, que a senhora tem com Deus. Quando a senhora fala com Deus, o que a senhora fala para Ele? E ela diz, eu não falo nada, eu só escuto. O rapaz fica meio assim com a resposta, não entende, mas faz uma nova pergunta. Madre, se a senhora só escuta, então o que ele fala para a senhora? E ela diz, ele não me fala nada,
ele só me escuta. A princípio parece até uma brincadeira, né? A colocação de Madre Teresa. Mas não, nós percebemos que aí está o amor e a presença do amor, né? E podemos até dizer que o amor é uma linguagem. Podemos dizer mais, que o amor é a linguagem e que tudo mais são subprodutos do amor. O amor é uma grande linguagem da vida. É exatamente o que ela quis dizer. Vou falar o quê com Deus? Eu amo muito. Ele me ama muito e este amor flui. Isso é uma oração. Então, tivemos aqui algumas colocações de como nós podemos fazer uma prece com uma qualidade, né? E nós vamos ver agora a eficácia da prece, que ela tem a necessidade de que nós façamos uma boa prece, uma prece com boa qualidade, nós vamos ter a eficácia da prece, né? Jesus nos diz assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis. Muitos contestam a eficácia da prece, entendendo que Deus conhece as nossas necessidades e que é desnecessário expor para Ele, né? E que o universo desencadeia através das leis naturais e os votos não podem modificar os desígnios de Deus. Mas aí você vai estudando e aprendendo, segundo os Espíritos que trazem as informações para nós, sabemos que as leis de Deus são imutáveis, né? Que ela não pode mudar segundo os caprichos de cada um. Mas acreditar que tudo está submetido a fatalidades, a distância é muito grande, né? Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento, não teria o seu livre-arbítrio, seria um instrumento passivo, sem iniciativa. O que Deus nos concederá sempre se pedir com confiança é a paciência, a coragem e a resignação. A coragem faz com que vençamos o medo, o pavor, a fraqueza, o desânimo. A paciência nos liberta do ódio e do rancor. A resignação faz com que vençamos a revolta, a irritação e a raiva. Deus ainda nos dá meio de nos libertarmos das dificuldades, com a ajuda das ideias que nos serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que Deus assiste aos que ajudam a si mesmo, segundo a máxima, ajuda que o céu te ajudará. Vejamos esse exemplo. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o homem está perdido no deserto e morrendo de sede, está chegando assim numa condição muito grave, está perdendo os seus sentidos e ele roga a Deus e Deus, lógico, assiste, mas não vai vir nenhum espírito trazer água para ele. Mas de repente ele vai sentir a coragem, né? E vai esforçar para se levantar. Vai olhar para um determinado lado e vai caminhar, no acaso. E vai caminhando, e de repente quando ele chega num lugar ele encontra água. Se ele for um homem, uma pessoa que tem o conhecimento dos ensinamentos de Jesus e das obras de Deus, ele vai dizer assim, que bom, graças a Deus, eu fui guiado por Deus até aqui. Mas se for um homem que não tem esse conhecimento, vai dizer, nossa, como eu fui sábio, eu cheguei aqui porque eu tive assim uma ideia brilhante para que eu pudesse chegar até aqui. Como as coisas ficam fácil, né? No entanto, pode-se perguntar, por que o bom espírito não lhe disse claramente, segue esta direção e encontrarás o que precisa? Certamente eu teria convencido
que Deus existia. Se o Espírito aparecesse para ele levando água e mostrando tudo o caminho correto, ele ia ficar convencido que Deus realmente, né, estava ali com ele. Mas a resposta é simples, né? Qual seria o mérito desse homem? Nós vimos ali atrás onde diz: ajuda que o céu te ajudará. Então, essa é a máxima, né? O que ele deveria ajudar é que ele deveria ajudar a si mesmo para poder sair daquela condição. Tem também a história, né, de Tobias. Essa história está no livro de Tobias e esse livro ele está no Deuterocanônico. É um livro deuterocanônico. Isto é, não se encontra na Bíblia hebraica, mas faz parte da Bíblia católica. O livro foi escrito no século II a.C., né? Mas o assunto que está contido nele está baseado no século VIII a.C., né? E por que está no Evangelho segundo o Espiritismo se nós não temos muito dados, né? Nós podemos tirar daí que os espíritos acharam, né, a necessidade de colocar exatamente para a eficácia da prece, né? Porque ali no Evangelho segundo o Espiritismo eles só dizem assim, né? Se o anjo que guiou Tobias se apresentasse a ele, né, qual era o mérito de Tobias, né? Qual era a eficácia de ser um bom homem, de ser um homem de Deus e fazendo as suas orações, né? Então nós vamos ver mais ou menos o que aconteceu nessa passagem de Tobias, até para esclarecer algumas coisas para nós, né? Tobias era de uma família, né, de Tobit, que era o pai dele, e a mãe Ana. E Sara, passou a ser a esposa de Tobias, é filha de Raguel, é Raguel mesmo, viu? E Edna, que Raguel era um nome masculino, e Edna. São duas famílias temente a Deus e que nada mudava o seu pensamento. Mesmo com os percalços, os problemas, eles estavam firmes, sempre seguindo os passos do Pai, de Deus. E o pai de Tobias, ele teve um acidente e ficou cego, né? E Sara, que morava a 500 quilômetros, no lugarejo a 500 quilômetros, era uma mulher que sofria muito, porque ela teve 7 casamentos e não conseguiu consumar nenhum casamento. Porque todos os casamentos, na noite de núpcia, o marido morria. E segundo a informação, ela tinha a influência de um demônio que chamava Amosteu. Então, ela não tinha, né, a felicidade de estar com o marido, né? Mas ela orava sempre, né? Ela orava firme, ela não desanimava o pensamento e nem por isso dizia que Deus não cuidava dela. Ela sempre tinha fé. E as duas famílias daí, tanto a de Tobias como a de Sara, né, eles tinham esse grande poder, né, de pensamentos em Deus. Eles tinham essa grande fé em Deus. E Tobit, depois que ele sofreu o acidente que ficou cego, e o gozado com o acidente foi o excremento de um pássaro que caiu no olho dele, ele ficou cego, né? Então ele não podia mais trabalhar. Mas ele tinha problemas, aí ele chama o filho dele, que é o Tobias, que é o principal da história, e diz: filho, ó, você vai ter que ir até a cidade lá, Ectabama, chama a cidade. É meio complicado os nomes, mas é importante só para a gente ter uma referência. E lá eu tenho uma pessoa que eu deixei dinheiro, você vai buscar esse dinheiro, né, que é nosso, para a gente sobreviver. Só que você precisa encontrar alguém de sua confiança, né, para levar para sua companhia, porque você não conhece o lugar, e ele faz isso. Sai na rua, encontra alguém, se informa, traz para o pai aprova, e ele sai na sua caminhada. A história é maravilhosa, eu estou dando uma pinceladinha aqui, mas ela é muito bonita. E nesse trajeto eles param num rio para tomar um banho e tomar uma água, e o peixe ataca Tobias.
E o companheiro dele, que se chamava Rafael, que era o guia dele, o guia pessoal, e diz para ele, ó, você tem que matar o peixe. E ele mata o peixe, né? Fala, agora tira todas as vísceras e leva contigo, que essas vísceras vão ser remédio. Anda mais uns dias, que era 500 quilômetros, quantos dias iam caminhar, né? E para na casa de Sara. Ele fala, vamos parar aqui que essa casa aqui vai dar apoio para nós por uns dias. E aí se conhece. E Sara se apresenta a ele e o anjo diz para ele, olha, você tem que casar com Sara. Ele fala, não posso casar com Sara. Eu vou morrer, eu sou o 8º. Ele falou, não vai ser assim. Você vai ter a oportunidade de usar essas vísceras do peixe. E ele fala, ó, você vai casar, mas vai ficar 3 dias em jejum, né? E no momento que você for no 4º dia, você vai fazer a lua de mel, você vai queimar essas vísceras, que essa fumaça vai expulsar o demônio e vai tudo correr em paz. E ele faz isso e casa e corre tudo bem. Eles vão, pegam o dinheiro e voltam para casa. Ao chegar na cidade do pai dele, o guia dele fala, olha, pega o restante das vísceras e joga no olho do seu pai, que ele vai voltar à visão. E tudo isso acontece. Ele chega lá, Tobias fala para o pai, nós temos que reparar, né, todo o pagamento para esse rapaz que foi comigo, porque tudo dependeu dele, ele mostrou tudo o que eu deveria fazer. Aí o pai fala, não, tudo bem, vamos chamá-lo. E chama, pergunta quanto que tem que acertar com ele. Ele fala, não, comigo não tem que acertar nada. Ele falou, mas como? Ele falou, não, eu vim amando do Senhor, pela a fé, né? Tanto por parte de vocês, como por parte de Sara. E olha só, por isso que no livro estava assim, se o guia fala para Tobias que ele estava amando de Deus, amando do Pai para guiá-lo, qual seria o mérito do Tobias? O trabalho que ele fez, ele só intuiu Tobias, né? Só orientou Tobias a fazer, e o restante foi tudo Tobias que faz. Por isso que está na prece, ajuda-te, que o céu te ajudará. Era mais ou menos isso que eu tinha aqui para dizer. Pessoal, se vocês gostaram, dá um ok, aí dá um toque aí no sininho, né? E inscreva-se em nosso canal. Vamos fortalecer o nosso canal, ok? Eu gostaria de convidar a todos, nesse momento, para uma prece. Pai de misericórdia, Jesus nosso Mestre, muito obrigado, Senhor, que a sua paz e a sua luz se faça presente sobre todos nós. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nesta noite e que todos tenham uma boa noite, uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lembrar que a pandemia continua, né? Ainda não existe o remédio para a cura do coronavírus. O remédio é a vacina. E nós temos que aguardar com muita paciência, porque a prevenção ainda é a melhor coisa. Ficando em casa, se puder ficar, e se não puder, saia com todas as condições de evitar, usando máscara ou álcool em gel e sempre evitando aglomerações. Muito obrigado a todos.